Hoje vamos falar sobre precificação de produtos. Para falar dessa precificação, estou levando em consideração as vendas feitas pessoalmente, desconsiderando as vendas que são feitas por meios eletrônicos, tá? Como Mercado Livre, Shopee, através do Instagram, através de algum site próprio. Não vamos levar em consideração esse tipo de venda. Por qual motivo, Evelyn? Porque esse tipo de venda, eles têm custos a mais, como por exemplo, o pagamento daquela porcentagem que se paga para essas plataformas. E no caso do próprio Instagram, onde não há essa taxa a ser paga, ainda se tem um custo também com envios, né? Como correio, que é feito por conta do cliente, ok, mas também se tem o gasto com caixa, embalagem, papel, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então hoje não vamos trabalhar com esse tipo de venda. Hoje vamos trabalhar com as vendas que são feitas pessoalmente. Aquelas vendas onde o cliente vai até a sua casa retirar o produto, ou você negocia a entrega e leva, mas é um lugar perto que não te dá um gasto. Então é esse tipo de venda que vamos falar. Então, para começar, a gente tem que pensar em duas coisas: o que é preço e o que é valor. Porque quando a gente está falando de vender algo, a gente tem que pensar que esse produto, ele, além de um preço, ele também tem que ter um valor. E é exatamente esse valor que vai despertar no meu cliente o interesse pela compra. Ai, não entendi nada, ficou muito bagunçado. Vamos lá. Preço é aquilo que eu gasto produzindo o meu produto. Vamos para as fraldas, vamos pegar uma fralda. Para mim produzir uma fralda, eu preciso estar comprando a fralda, o passa-fita, a fita, o bordado inglês. Eu gasto com a costura, gasto fazendo a pintura. Tudo isso são preços. Quando eu vou lá na loja e falo, olha, eu quero 1 metro de fita, eu tenho um preço. A vendedora me fala, R$1 um metro de fita. Isso é um preço. Então, esse é o preço do meu produto. Mas quando a gente fala de valor, é quando o cliente pega o seu produto que ele fala, nossa, esse produto me desperta uma coisa tão gostosa, nossa, meu bebê vai ficar lindo com essa fralda. Isso é o valor, é o sentimento que despertamos no nosso cliente. E é exatamente esse sentimento que faz com que o nosso cliente nos procure nós e não outra pessoa. Então vamos para o papel agora para a gente fazer o cálculo de tudo isso. Por quê? Porque ao vender um produto, a gente espera que de alguma forma essa venda nos traga retorno. Então a gente não está vendendo para não ter nenhum tipo de lucro sobre essa venda. Então, para você não sair no prejuízo e também não cobrar um preço surreal do seu cliente, o que poderá afastar ele de você, vamos entender como que se pode estar calculando tudo isso. Para começar, a gente precisa saber de duas coisas. Quais são os nossos? Vou apanhar de vermelho para ficar bem nítido aí para vocês, tá? Ó, quais são os nossos valores fixos? O que são os valores fixos? Os valores fixos é aquele que todo mês a gente tem para pagar. Que produzindo muito ou produzindo pouco, tem que pagar. Então, esses são os valores fixos. Além desse valor fixo, temos também o variável. Temos os valores variáveis. O que são os variáveis? Os variáveis são aquele que eles podem sofrer alteração. Um mês eu paguei R$1. No outro mês pode ser que eu continue pagando R$1, ou pode ser que eu vou pagar R$2. Ou seja, pode ser que esse valor diminua, pode ser que esse valor se mantenha, ou pode ser que esse valor suba. Então, é por isso que a gente chama de valor variável.
ou custo variável, como você preferir. Então, começa aí a pensar quais são esses custos que você tem, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui e eu vou usar como principal exemplo eu e as minhas vendas. Igual, o valor fixo é aquilo que não muda. Ó, levando em consideração aqui que estamos produzindo em casa, não estamos com um prédio próprio ou alugado. A produção está sendo na nossa própria casa, tá bom? Ou seja, não há um gasto com aluguel de prédio. Então, nesses casos, a gente não vai levar em consideração esse aluguel do prédio. Se você tiver com um prédio alugado, que todo mês você tem que pagar o aluguel, esse valor, ele entra como valor fixo. Porque, independente de você vender pouco ou vender muito, você tem que pagar o aluguel. Outros valores fixos são, vou pôr agora de preto, energia. A energia é um valor fixo, todo mês tem que ser pago. A água, todo mês tem que ser pago. Telefone, internet, tem que ser pago também. Aí você me fala assim, ai, mas por que eu vou apanhar aí o valor de telefone, de internet, de energia, de água, se eu tô produzindo em casa? Gente, é simples. Hoje você produz em casa e não é porque você está produzindo em casa que essa produção, ela não está comendo da sua energia, não está comendo da sua água, não está comendo do seu telefone, da sua internet. E se hoje você saísse da sua casa e tivesse que pagar um prédio, você teria esses gastos. Então, não é porque você está trabalhando em casa que você tem que desconsiderar essas coisas. Essas coisas, elas devem entrar na conta. Mas aí você pode falar assim, mas como que eu vou calcular? Porque aqui em casa eu faço outras coisas além do meu artesanato. Normalmente a conta que eu uso pego a conta de energia e divido em 2, tá? No meu caso, eu faço a divisão por 2. No seu caso, se você falar assim, mas aqui em casa mora 10 pessoas, né? São 10 pessoas consumindo e tudo mais. Meu talão de energia vem R$500 e eu mexendo com a pintura eu devo gastar em torno de R$100, não é 500, tá? Ok. Então, você vai fazer uma divisão que seja sensata dentro da sua realidade. Na minha casa, o gasto que eu tenho é os meus gastos pessoais e os meus gastos com trabalho. Então, como que eu faço essa divisão? Eu divido em 2. Normalmente a energia vem em torno de R$100. Então, o que eu faço? Pego esses R$100, divido em 2, dá R$50. Então, eu coloco como meu valor fixo R$50. Faço isso também com a água. A água vem em torno de 80 por mês, divido por 2, fica aí R$40. Aí você fala assim, mas por que eu coloquei telefone, internet e tudo mais? Porque esses são recursos que a gente precisa para trabalhar. Igual, você agora está aqui no YouTube assistindo um vídeo meu. Você não está utilizando a internet? Essa utilização não é para agregar valor ao seu trabalho. Então, você está utilizando a internet para poder trabalhar. O telefone, quando você atende um cliente lá no seu telefone, que você tem que ligar, não está gastando? Então, isso também é um gasto que você tem. Você precisa desse telefone para entrar em contato com o cliente e tudo mais, né? Então, aí você fala assim para mim, eu nunca gastei, nunca precisei de internet, nunca usei telefone e tudo mais. Tudo bem. Então, se isso não é um gasto aí, você não precisa desses recursos para fazer os seus produtos, tira fora, tá bom? É só tirar. Aqui são um exemplo das coisas que eu tenho como valor fixo. Se você falar para mim que não utiliza telefone, que você nunca precisou do telefone e que ele não é um custo fixo para você, então é só não colocar ele na conta. Ok, esses aqui são os meus gastos fixos. Estão todos aí? Não, gente. Nesse valor fixo, a gente também tem que colocar qual que é o nosso salário.
Porque porque não trabalhamos com a CLT que isso significa que a gente não deva ter uma renda mensal. A gente tem que ter um salário fixo, né? Um salário aí todo mês, porque isso é uma questão de sobrevivência. É uma questão da gente conseguir fazer a manutenção da nossa vida, conseguir comer, conseguir pagar as contas e tudo mais. Então, você tem que definir quantos que você quer receber no mês. Aqui, eu coloco o valor de um salário mínimo, que é R$ 1.200 por mês. Então, eu coloco esse valor trabalhando aí 40 horas semanais. Ou seja, eu trabalho de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, para no final da semana terminar minha carga horária de 40 horas. No mês, eu faço 160 horas, que é 4 semanas vezes 40 horas de cada semana, que dá um total de 160 horas. Além desse valor aqui, a gente também tem o MEI. Se você não tem o MEI, deveria ter, tá bom? Porque o MEI é uma forma de garantir os seus direitos com a Previdência Social, mas esse MEI, ele tem um custo mensal também. Hoje aí o MEI tá saindo R$ 66,60 por mês, certo? Você que não tem o MEI, você é só tirar ele daqui, mas pensa com carinho de ter um MEI, tá bom? Porque isso é uma forma de você garantir também os seus direitos. Ok, temos aqui os nossos custos fixos. Aí, vamos agora fazer os custos variáveis. O que são esses custos variáveis? São tudo aquilo que varia. Por exemplo, esses dias eu fui comprar uma caixa de fralda, que antes eu pagava R$50, eu tive que pagar 67 na caixa de fraldas. O que isso significa? Significa que o valor dela variou de um tempo para outro. Em um mês ela custava R$50, no outro mês ela estava custando R$67. Houve um aumento do valor. E é por isso que a gente coloca a nossa matéria-prima como valores variáveis. Então, vamos colocar aqui como exemplo uma fralda de passeio, que é aquela fralda 70 por 70. Para mim fazer uma fralda daquela, eu preciso de uma fralda, certo? Então, eu preciso de uma fralda 70 por 70. A caixa da Cremer, ela vem com 5 fraldas. E aqui, pra mim, a caixa da Cremer tá custando R$50. Então, o que eu faço? Pego esses R$50, ó. R$50 da caixa da Cremer e divido por 5 peças. Pra mim saber qual que é o valor de uma fralda. Ao fazer essa divisão, qual que é o valor que eu encontro? R$10. Então, a fralda pra mim tá custando R$10. Então, esse é o valor da minha fralda. Além da fralda, eu preciso daquele passa-fita, preciso da fita que vai no passa-fita e preciso do bordado inglês. Tudo isso, né, a gente tem que ir colocando, ó, fita. Olha que letra feia, gente. Repara não, viu? Passa-fita e o bordado inglês. Certo? Aí você fala assim, Evelyn, mas eu não gasto assim, eu gasto por metro, né? Mas eu compro o pacote fechado. Aí o pacote fechado vem 10 metros, tá bom? Então, você vai fazer a conta. Na fita, eu comprei um rolo que vem 10 metros de fita. No rolo que vem 10 metros de fita, eu paguei R$20. Então, você vai pegar esses R$20, que foi o valor total do produto, e dividir pela quantidade de metros. E daí que você vai achar o valor do metro, ok?
Vejam que aqui na fralda, a nossa fralda é 70 por 70, então a gente não chega a usar 1 metro de fita. A gente gasta aí em torno de 80 centímetros, considerando aquelas dobrinhas que a gente tem que fazer nas lateral para prender, né? Uns 80 centímetros. Ok, então você também coloca isso, faz a conta. Como que eu faço essa conta? Simples. Você pode ir aí no armarinho da sua cidade e pedir para a moça a vendedora. Eu quero 80 centímetros de fita. Aí ela vai te dar 80 centímetros de fita e você vai ver quantos que deu. Deu R$1, então esse é R$1 que você vai colocar. Eu quero um passa-fita. Eu preciso de 80 centímetros. Pede esses 80 centímetros. Deu quantos? Ah, deu R$2,50. Então esses R$2,50 que você vai colocar. Bordado inglês, eu preciso de 1 metro. 80 centímetros, 1,20. Ah, deu tanto. É esse tanto que você vai colocar no papel, tá bom? Mas não tem armarinho pra mim na minha cidade fazer isso. Então, pega uma calculadora aí e vamos fazer as contas. Comprou uma peça de 10 metros de bordado inglês. 10 metros veio no bordado inglês. Nesses 10 metros eu paguei R$20. Ok, quanto que vai sair cada metro? R$2. R$2. Ah, mas agora eu tenho que ver 80 centímetros. Quantos que vai 80 centímetros? Ai, não sei, R$2 deve ter ido, entendeu? Ou você pode fazer uma aproximação, ou vai lá mesmo, pega a calculadora e faz uma regrinha de 3, combinado? Aqui, para não ficar números quebrados, eu vou usar números inteiros. Então, eu vou trabalhar com a referência de 1 metro. Por que eu vou usar a referência de 1 metro? Gente, porque a gente é humano e na hora que a gente tá costurando, pode acontecer falhas, né? Às vezes uma linha enrosca, uma fita desfia e aquele pedacinho a gente acaba perdendo e tudo isso é prejuízo. Então, 20 centímetros aqui eu vou considerar como margem de erro. Então, a fita. Aqui, pra mim, o metro da fita tá chegando a R$1. Então, é esse R$1 que eu vou colocar na fita. A fita de cetim, tá? Aquela fita que a gente usa dentro do passa-fita. Já o passa-fita, ele tá R$2,50 o metro. Então, eu vou colocar o passa-fita aqui. E o bordado inglês tá saindo R$2 o metro. Então, eu vou colocar R$2 aqui. Esse passa-fita aqui que eu tô me referindo é o passa-fita de 5 centímetros. Esse bordado inglês que eu tô me referindo aqui é o bordado inglês de 5 centímetros, tá bom? Se você coloca na sua fralda tecido, aí além do tecido você coloca o viés, você só vai substituindo aqui, ó. Vai colocar tecido, quantos que você gastou de tecido? Quantos que você gastou de viés? Quantos que você gastou de cianinha? E vai colocando o que gastou e o preço que ficou esse gasto, certo? Aí, além de tudo isso, a gente tem outra coisinha, que é a tinta que a gente gasta, pincel, porque conforme a gente usa os pincéis, eles vai se desgastando, os pelinhos vai sendo gasto e com o tempo esses pincéis precisam ser substituídos. Nós precisamos de pincéis novos. Quem dera esses pincéis durassem a vida toda, né, gente? Porque seria muito bom, mas eles não duram. Diluente, a gente usa o diluente, não usa? E soro, a aguinha que a gente usa também. Tudo isso são coisas que a gente usa aí. Então, para essas coisinhas aqui, porque a tinta, um vidrinho de tinta aqui na minha cidade tá saindo R$5, R$4,90, 5 e pouco. Mas numa pintura, a gente não gasta um vidrinho de tinta, a gente gasta um tiquinho de muitas tintas, mas nunca chega a gastar um vidro de tinta, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui um valor aproximado. Uso como referência R$5. Certo? Então, o que que vamos fazer aqui? Vamos somar todos os nossos valores variáveis. Você soma tudo, ó. Vamos somar 10 com R$1, com R$2,50, com R$2, com R$5, que vai dar R$20,50. Então, esse daqui é meu total. Aí você pode me falar assim, Evelyn, toda vez que eu for fazer uma peça, eu tenho que fazer esse valor variável? Sim, gente, sim, porque para fazer uma fralda de passeio, eu gasto um tanto de coisa.
Para fazer uma fralda de boca, eu gasto outro tanto de coisa. Para fazer um roupãozinho é outras coisas, para fazer uma manta é outra coisa. Então, sempre você tem que fazer esse cálculo. Combinado? Ok, então aqui nós já temos um valor variável do nosso produto, que no caso aqui a gente está trabalhando com uma fralda de passeio 70 por 70, com acabamento em bordado inglês. Agora, vamos voltar aqui para o nosso valor fixo, para a gente ver qual que é o nosso gasto com o valor fixo. Para isso, o nosso primeiro passo é a gente saber quantos que tá valendo a nossa hora de trabalho. Como que eu vou fazer esse cálculo? Ó, vamos pegar uma outra folha aqui, tampa tudo que a gente tava fazendo, pra vocês não se confundirem. Agora é hora da gente descobrir quantos custa a hora de trabalho. Hora de trabalho, quantos que custa a sua hora de trabalho? Ó, quando a gente trabalha na CLT, não tem aquele negocinho, hora extra, não tem? O que eles fazem para calcular a hora extra? Eles vê qual que é o valor da nossa hora de trabalho e a hora extra nada mais é do que o pagamento daquela hora a mais que a gente trabalhou. Então, aqui a gente precisa saber qual que é a nossa hora de trabalho, tá bom? A nossa hora de trabalho, como que a gente vai fazer a conta? O nosso salário, que a gente estabeleceu lá no começo, foi um salário de R$ 1.200, certo? R$ 1.200 por mês. Eu vou pegar esses R$ 1.200 e eu vou dividir eles por 160 horas. Mas da onde que saiu esses 160 horas, Evelyn? Saiu daqui, gente, ó. Na semana, em uma semana, ó. Uma semana tem 7 dias, certo? Uma semana, 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas nessa semana eu só trabalho 5 dias, que é de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira eu trabalho 8 horas por dia. 8 horas por dia. Ou seja, em uma semana eu faço 40 horas trabalhada. Em uma semana, tá? Então, em uma semana eu trabalho 40 horas. Aí, o mês tem 4 semanas, não é? Então, a gente vai pegar esse 40 horas, que é de uma semana, vezes 4 semanas. Então, a gente vai fazer 40 vezes 4. 40 vezes 4 dá 160 horas. Então, em um mês, ó, um mês, eu trabalho 160 horas. Então, é daí que apareceu esses 160 horas. Então, achou aqui isso, volta lá. Se você falar assim pra mim, Evelyn, mas eu trabalho de segunda a sábado. Eu trabalho sábado também, meio período. Aí você tem que contar. Mas o sábado, meio período, seria aí 4 horas, né, do sábado. Tá, mais 4 horas, então você trabalharia 44 horas semanais. Aí você fazeria a conta. 44 vezes 4, que são as 4 semanas do mês. Isso vai fazer com que a sua hora de trabalho fique mais barata, tá bom? Mas aí é uma questão sua, porque é você que tem que determinar uma jornada de trabalho para você que não fique, né, impossível de ser realizada. Aí você fala assim, mas eu quero um salário mais alto. Tá bom, pode ser também que você queira um salário mais alto, é possível. Se você aumentar o seu salário aqui e manter o tanto de horas trabalhadas, você vai ver que a sua hora de trabalho ela vai ficar mais cara. Ou seja, todo produto que você fizer, ele vai acabar tendo um valor total mais alto, por causa que a sua mão de obra, ela é cara, tá? Então, você vê aí o salário que você quer no mês, quantos que você está disposto a trabalhar. Às vezes você fala assim, não, Evelyn, eu não quero R$ 1.200, porque eu tô com criança pequena, eu tenho meus filhos, eu tenho outros compromissos. Eu quero R$ 600 por mês e eu vou trabalhar 20 horas por semana. Dá pra fazer. Só fazer esse mesmo raciocínio, ok? Então, aqui a gente já descobriu, né? Que a gente trabalha 160 horas no mês. Feito isso, o que a gente faz? Pega esse 160
pega esses 1.200 e divide por 160, certo? Que vai dar aí, ó, um total de 7,50. 7,50 a hora. Então, a minha hora trabalhada é 7,50, certo? Ok, voltemos, então. Voltemos aqui. Sabemos aqui que a nossa hora trabalhada é os 7,50. Agora, a gente precisa saber qual é o nosso custo. Conforme eu tô produzindo esse serviço, conforme eu tô fazendo esse trabalho, conforme eu tô fazendo essa fralda, quais é o custo que eu tô tendo? Eu sei que eu tenho todos esses custos aqui, certo? Todos esses custos aqui a gente vai somar. Então, a gente soma, ó, 50 mais 40. Opa! Aqui, ó, internet eu coloquei R$50. Peguei R$100 que vem de internet aqui em casa e dividi por 2, tá? Então, a gente soma tudo isso, ó. 50 da energia, 40 da água, 50 da internet, do telefone, mais o salário fixo, mais o MEI, tá? Somando tudo aqui, que vai dar um valor de R$1.406,60. Somando tudo, só somar tudo, tá? Então, esse é o meu total. Mas esse é o total do meu serviço no mês, para produzir todas as peças que eu produzo. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que ver quantos que eu gasto para produzir cada peça. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar esse valor total aqui e vou dividir por 160. Por que 160? 160 são o tanto de horas que eu trabalho. Então, eu preciso achar qual que é o valor de horas aqui, ó. Qual que é o valor que eu tô gastando desse valor em cada hora que eu trabalho. Então, pega esse valor total que der e divide pelo 160. Fazendo essa divisão, eu chego em um valor de R$8,79. Então, R$8,79 é o valor que eu gasto por hora. E aqui no meu custo variável, R$20,50. Achou esses valores? Agora a conta fica mais fácil. O que a gente vai fazer para descobrir todos esses valores, né? Eu já sei aqui. Então, a gente já tem que a hora de trabalho, ó. Vamos anotar aqui também. Hora de trabalho. Qual que é o valor, né? Valor, hora de trabalho. Para calcular essa hora do trabalho, é só pegar lá o valor do seu salário, 1.200 aqui no caso, e dividir pelo tanto de horas que você trabalha no mês, tá bom? Aqui, no caso, 160, que deu aí um total de 7,50. Pronto, achamos 3 valores que é de suma importância pra gente fazer esse cálculo. Com esses valores em mão, agora a gente vai dar o preço para nossa fralda. Como que a gente vai fazer isso? Assim, ó. Eu sei que esse valor aqui é o valor que eu gastei. Ou seja, isso daqui é o meu preço. Eu tenho um preço aqui, ó. Então, esse é o meu preço. Qual que é o preço? Isso daqui. A fralda, a fita, esses valores aí, são tudo nosso preço, tá? Então, a gente vai colocar ele, vamos pegar outra folha aqui, pra vocês conseguirem entender tudo certinho e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? E se tiver com alguma dúvida ainda, vocês deixem aí nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Ó, então, para fazer a fralda, peguei outra folha aqui. Vamos pôr aqui, fralda de passeio. Uma fralda de passeio, a gente tá calculando o preço. Para fazer essa fralda de passeio, eu gasto esses material aqui, que deu um valor de R$20,50, que seria os materiais, matérias-primas.
Então, esse é o valor da minha matéria-prima. É o gasto que eu tenho para comprar a matéria-prima para produzir o meu produto. Então, esse valor, R$20. Aí, para fazer essa fralda de passeio, eu gasto aí em torno de 3 horas de pintura. Vamos arredondar, 3 horas de pintura. Eu levo 3 horas pintando essa fralda. Então, essas horas, da onde que é essa hora? É daqui, ó, da minha hora de trabalho. Eu gasto 3 horas, então eu vou fazer 3 vezes esse valor aqui, ó. Então, eu vou fazer 3 vezes, que é, ó, tempo que eu gasto produzindo, ó. Tempo de pintura, eu vou colocar aqui. 3 horas. Então, eu vou fazer 3 vezes 7,50, ó. 3 vezes 7,50, que vai dar R$30. Então, eu gasto R$30 para pintar essa fralda, certo? Então, R$30. Além da pintura, eu tenho que costurar essa fralda. Aí, eu gasto mais 1 hora costurando essa fralda. Volto aqui para minha hora de trabalho, ó. Minha hora de trabalho é 7,50. Então, se eu gasto 1 hora costurando, mais 7,50. 7,50 da costura, certo? Aí, além de tudo isso, eu ainda tenho o gasto aqui, o meu gasto fixo. Ainda tenho o meu gasto fixo. Então, eu tenho que incluir ele também. Então, vamos fazer a conta aqui de quantos que dá, ó. 20,50, mais 30, mais 7,50, vai dar R$58. Esse é o valor da minha fralda. O valor que eu tenho, que eu gasto com ela. Mas, mais aqui, ó, mais R$8,79. Mais R$8,79, que é o valor que eu tenho fixo aí. Ou seja, para produzir essa fralda, eu gastei um tiquinho de energia, um tiquinho de água, um tiquinho de telefone. E esse tiquinho tudo deu aqui, ó, R$8,79, e eu tenho que levar ele em consideração. Então, eu somo os dois valores e eu chego no valor de R$66,79. Esse é o valor mínimo que vocês devem vender a fralda de passeio, para não ter prejuízo, tá bom? Aí você fala assim, ai, mas aqui no meu bairro, Evelyn, tem gente vendendo fralda de passeio a R$45. Gente, primeiro que a gente tem que olhar vários fatores. Primeiro, a qualidade desse produto, né? Porque às vezes uma pessoa vai lá e ela vende um produto, a gente tá vendendo a 70, ela vai lá e vende a 40. Mas a gente não pode desconsiderar qual que é a realidade dela, porque, ó, pra mim aqui, uma caixa da Cremer chega a R$50. Pode ser que pra você, na sua região, chegue mais barato. Ou pode ser que ela chegue mais caro. E você vai ter que colocar isso na sua conta, né? Então, a gente tem que ver todas essas nuances, todas essas variáveis. É por isso que o seu valor nunca deve ser comparado ao valor de outra pessoa, tá? Esse é o meu valor. É esse daí, ó, R$66,79, uma fralda de passeio. Pode ser que você gaste menos tempo pintando e o seu produto acaba ficando mais em conta. Mas, na época que eu não pintava bem, na época que eu tava aprendendo, na época que eu tava em fase de desenvolvimento, e eu tô até hoje, eu gastava em torno de 1h30 para pintar uma fralda. Ponhava a base, metia uma sombra, uma luz, e eu tinha um desenho pronto. Eu achava lindo, né? Conforme eu fui me especializando, hoje eu levo mais tempo. Levo 3 horas, 4 horas, dependendo do trabalho eu levo 6, levo 8 horas. Por quê? Porque a técnica, ela exige de você mais tempo. Não tem como você pintar uma coisa muito bonita e gastar 1 hora nessa pintura. Não tem como você trabalhar luz e sombra, prestar atenção em cada detalhe da sua pintura e falar assim, eu fiz tudo isso em 1 hora, né? Então, isso daqui é o exemplo
de como que eu faço o cálculo dos meus produtos. Você pode se basear em tudo isso para fazer a conta aí dos seus produtos também e poder vender, para que você não saia no prejuízo, né? Para que você consiga, no mínimo, empatar. O que é o empate? É quando você nem perde nem ganha, mas que você pelo menos empata, né? Porque já pensou? Você gasta para comprar produto, material e não tem de volta esse dinheiro, não tem retorno nenhum com a sua venda, tá bom? Se você tiver outra forma de fazer os cálculos aí, deixa aí para mim nos comentários que eu quero saber como que vocês fazem a conta. Mas esse daqui é um jeito simples de vocês poderem fazer a conta. Aí você fala assim, Evelyn, mas deu R$66, eu preciso vender por R$66? Porque eu terminei meu produto ficou lindo, maravilhoso, eu acho que ele vale mais. Não, você não precisa vender ele exatamente pelo valor que deu aqui no final, tá bom? Por exemplo, deu R$66, você fala, não, vou vender por R$70. Tudo bem, você pode colocar R$70. O que você não pode é você pegar um produto, montar um produto, gastar tempo costurando, pintando e tudo mais, e você falar assim, o fulano tá vendendo por 70, eu vou vender por 60 para conseguir ganhar dele em questão de preço. Será que você realmente está ganhando dele? Porque será que em vez de você estar ganhando dele, você não está tendo prejuízo? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Então a gente tem que conseguir visualizar o gasto que esse produto nos dá, para que a gente consiga colocar nele um preço justo, onde o meu cliente fique satisfeito e eu não saia perdendo, ok? Então, deixa aí nos comentários se você tem outra forma de fazer os cálculos, tá bom? Que eu quero saber. E eu espero vocês no próximo vídeo.